Essa semana estava conversando com uma jovem da nossa igreja, no auge dos seus 20 anos, e ela estava compartilhando comigo o seu maior medo. E o seu maior medo era a morte dos seus pais. Um medo que cada um de nós temos, claro. Alguns de forma mais intensa, outros menos. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o seu maior medo? Se eu pedisse para você levantar e falar publicamente aqui um medo, qual seria? Pensa aí. Um medo, só um, não precisa ser meia dúzia. Só um. Às vezes nós somos corajosos, às vezes nós somos medrosos. Às vezes temos medo de coisas reais e concretas, mas às vezes o medo invade o nosso coração e a nossa alma por coisas que fazem parte apenas dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Às vezes o medo, ele faz todo sentido, às vezes não, mas nós vivemos num mundo em que nós sentimos insegurança, um mundo inseguro para se viver, não por causa da questão da violência física, assaltos, mas tanta insegurança, tantos motivos para termos medo. Como é que nós devemos agir? Mais do que isso, como Jesus age diante do medo dos seus discípulos? Mateus capítulo 14, começa falando sobre a morte de João Batista. Olha a sequência: a morte de João Batista. Logo depois, nós temos aquela experiência da multiplicação dos pães. Quanta gente tem medo, tanto da morte quanto da fome, tanto da enfermidade quanto da necessidade que não é suprida. E aí depois, no versículo 22, Jesus ordena que os discípulos tomem o barco, atravessem o mar da Galileia, e ele fica para ir depois. E é exatamente esse texto que nós queremos pensar nesse momento. E a palavra de Deus diz assim, queridos: logo em seguida, depois da multiplicação dos pães, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós buscamos a Tua presença. Nós agradecemos pelo tempo que já tivemos de adoração, de louvor, de oração, de intercessão. Te louvamos acima de tudo porque nós sabemos que o Senhor está aqui entre nós, e apesar de nós, o Senhor recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor.
e nós pedimos que agora o Senhor fale ao nosso coração. Clamamos, ó Espírito Santo, tira qualquer coisa que possa impedir o entendimento, a compreensão e a aplicabilidade da Tua palavra às nossas vidas, para que sejamos de fato conduzidos pelo Senhor para o bom caminho, para vivermos no centro da Tua vontade. E que o Senhor tenha compaixão do Teu povo, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor alcance o Teu povo, mente e coração, para que eles sejam sustentados na fé, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A história é bastante conhecida. Jesus anda sobre o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, um mar de aproximadamente, na verdade, um grande lago que é abastecido pelo Rio Jordão, é um mar de água doce, é abastecido pelo Rio Jordão, e depois, do outro lado, do lado sul do mar da Galileia, também ele deságua e dá continuidade ao Rio Jordão. E o Rio Jordão morre no Mar Morto. Mas é muito interessante porque o Rio Jordão, ele inicia nos montes, lá no Monte Hebron, onde há geleiras, há muito gelo, e aquele gelo derrete e alimenta as águas que já nascem em algum lugar ali no Monte Hermon, e a água é boa, a água é pura, e aquele lugar responde por aproximadamente 60% das necessidades de água de Israel. É um lugar onde há pouca fonte de água, e o mar da Galileia é esse lugar. É interessante que o mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar. O mar ali, o oceano mais próximo é o Mediterrâneo, e o mar da Galileia fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. O Mar Morto fica mais de 400 metros abaixo do nível do oceano. E esse mar, ou esse lago, ele muitas vezes, ele é surpreendido por ventos fortes que sopram naquele lugar. O mar da Galileia, ele é cercado por montes não tão altos, mas sempre há ali uma corrente de vento muito forte, e de vez em quando há alguma tempestade, e as pessoas ficam temerosas daquilo que acontece ali. É isso que acontece aqui. O texto diz que eles vão para o mar da Galileia para atravessar, e diz que no meio da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, já amanhecendo o dia, diz que um forte vento se levantou contra os discípulos. Um forte vento se levantou não a favor, mas contra os discípulos. Queridos, uma coisa muito importante aqui. Nós precisamos estar preparados, porque de vez em quando nós somos surpreendidos com ventos fortes que sopram contra nós e nos impedem de chegar ao lugar de destino, ou pelo menos torna a nossa navegação, torna a nossa caminhada, torna o nosso propósito de chegar a algum lugar muito mais difícil, muito mais complicado. Os discípulos, eles têm a experiência de um forte vento contrário. Nós vivemos nos dias atuais tempos em que é muito comum passarmos por tribulações, por provações, e muitas vezes alguns são confrontados dizendo: não, se você é discípulo de Jesus, se você é fiel a Deus, não há razão para você estar sofrendo com isso, deve ser algum pecado que você cometeu. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque aqueles discípulos, homens que andavam com Jesus, homens que viviam com Jesus, que aprendiam diretamente da fonte, Jesus, eles experimentavam essas tribulações. Portanto, nós precisamos estar preparados
para enfrentarmos esses ventos turbulentos que são contrários a nós. Eles podem nos atingir em algum momento. As coisas podem não acontecer como nós imaginamos. Os negócios podem dar errado. O casamento pode, de repente, de uma hora para outra, enfrentar alguma dificuldade. Os filhos, tão bons numa determinada idade, de repente, acontece alguma coisa e tornam-se filhos difíceis. O emprego, que parecia ser extremamente seguro, de repente, um aviso prévio. A economia do país, que a gente não sabe se vai prosperar, se não vai, de repente alguma notícia nos toma de surpresa. E o que o texto nos ensina aqui, queridos, é que nas tempestades surge um sentimento no nosso coração, que é o medo, E os discípulos estão com medo. Eles estão no meio de uma tempestade forte, fortíssima. Eles estão com medo de afundar. E havia de fato esse risco. Isso era comum. E eles têm medo. Mas Jesus vai deixar muito claro ali, queridos, que há dois tipos de medo. Dois tipos de medo. O primeiro é o medo real. Se os irmãos olharem no versículo 30, vai dizer a força do vento. No texto de Marcos capítulo 6, que narra essa mesma experiência, Marcos, ele traz uma informação interessante, diz que Jesus, ainda em terra, podia ver o medo deles. Isso é muito interessante, que Jesus, ainda em terra, podia ver o medo deles. O medo real, queridos, sempre é visto por Jesus. Não, mas Jesus estava perto. Não, não estava. Diz que eles estavam mais ou menos no meio ali do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, dependendo do lugar, tem entre 12 e 19 quilômetros de largura. Diz que eles estavam ali no meio, era invisível a olhos humanos, a não ser aquela visão de um barco, dependendo do lugar onde se estava. Mas diz que Jesus via no rosto o medo, mas um medo real por causa do vento. Queridos, quando o medo for real, nós podemos ter certeza, o Senhor Jesus sempre nos vê. Ele nunca permite, e eu estou afirmando isso de forma categórica, Ele nunca permite que passemos por tempos de aflição ou de medo, sem que os seus olhos não estejam voltados para nós. Lembre sempre disso. Quando você tiver medo de alguma coisa, e esse medo for real, lembre que Jesus sabe que você está com medo. E Ele vai olhar. E Ele vai cuidar de você. E é interessante, queridos, que o texto continua dizendo aqui, que diante desse medo, Jesus, quando ouve lá, que eles têm medo, porque eles, por causa do vento, que era forte, havia se levantado, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Vai ao encontro dos discípulos. Ele não apenas vê, mas Ele vai ao encontro dos discípulos. Jesus, ele tinha ficado em terra firme, depois ali da multiplicação dos pães, mas depois de ter subido ao monte e orado, ele desce e começa a sua caminhada para encontrar os discípulos. E Jesus vai de fato na direção correta ao encontro dos discípulos. E eles são encontrados por Jesus. Quem encontra aqui é Jesus que nos encontra. Aqueles discípulos eram completamente impotentes para irem até Jesus, para que eles pudessem, não, Jesus vai abençoar, mas desde que eu vá até Jesus, ali era impossível que eles fossem em direção a Jesus. E na nossa vida e na nossa caminhada, queridos, ainda que a gente precise, lógico, sempre caminhar em direção a Jesus, nós precisamos ter essa convicção. Ele nos conhece, Ele nos vê e Ele vem ao nosso encontro. Diante do medo real, o que fazer?
Primeiro, precisamos evitar o que pode ser evitado. Precisamos enfrentar corajosamente o que pode ser mudado. E precisamos encarar com confiança aquilo que nós não temos controle, nós não podemos fazer coisa alguma. Há determinadas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. Há outras coisas que nós não podemos mudar, mas nós precisamos enfrentar. E há algumas coisas que nos são impossíveis de fazer qualquer coisa. E aí nós temos que agir com confiança. A confiança de que há um Senhor nos céus e na terra, que olha e que vai ao nosso encontro. Mas esse texto aqui também nos mostra que nós, às vezes, enfrentamos um medo imaginário. Um medo que não é real. No versículo 26, e aqui é interessante, queridos, a gente olhar os discípulos que andavam com Jesus. Na hora que eles veem Jesus no meio do mar, eles gritam: é um fantasma. Imagina crente acreditando em fantasma. Já pensou nisso? Crente supersticioso. Crente que acredita em assombração. Quando eu era criança, eu me lembro que na fazenda de um tio que eu sempre passava férias e que sempre eu cito aqui, os meus primos sempre nos passavam medo, dizendo: olha, em tal lugar tem assombração. E aí eles colocavam nome nas assombrações, tudo, e a gente morria de medo daqueles lugares. E eles faziam isso até para a gente não ir nesses lugares, para não correr algum tipo de risco. Mas aqueles discípulos, quando veem Jesus andando, ao invés deles gritarem e falar: graças a Deus, o Senhor Jesus chegou, eles gritam: é um fantasma. O medo irreal, o medo imaginário, o medo que é resultado da nossa desconfiança, da nossa insegurança, da nossa ansiedade, nos mantém cegos. E muitas vezes Deus está caminhando em nossa direção, para nos trazer socorro, para nos trazer solução, mas o que nós enxergamos é fantasmas. Os discípulos aqui, queridos, por mais crentes que eles fossem, e eu creio que eram homens de Deus consagrados, nesse momento do medo de fantasma, eles não conseguem pensar corretamente. Eles não conseguem parar para dizer: gente, vamos olhar direito. Será que é Jesus? Será que é alguém? Será que nós estamos enxergando aqui bem ou não? Eles estão como que impedidos, limitados no raciocínio deles, na inteligência deles. Quantas vezes nós experimentamos isso? Sofremos por coisas que nós não precisávamos sofrer. Sofremos por situações que elas são tão pequenas, mas nós as fazemos e as tornamos tão gigantescas diante de nós, que nós ficamos apavorados. Quantas vezes os ventos contrários são apenas brisas que batem em nós, e nós achamos que já não há mais solução, já não mais há alternativa, agora é o fim, agora não tem jeito, Queridos, precisamos ter consciência de que nós precisamos vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, para que na hora das tempestades, a gente tenha de fato esse discernimento espiritual, para a gente enfrentar de uma forma o medo que é real, mas o medo que é imaginário. Nós não podemos deixar esse medo crescer no nosso coração, para que isso nos atrapalhe. E aí, queridos, os desafios que nós temos diante dessa realidade, desses medos criados na nossa própria imaginação, é que normalmente
esse medo imaginário é fruto de uma fé pequena, de falta de confiança, de dependência no Senhor, que de alguma forma Ele nos sustentará, ainda que não seja da forma como nós imaginamos, que o Senhor nos trará soluções que nós não temos a menor ideia, mas que Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos lembrar, queridos, que a ansiedade, a falta de fé, pode transformar situações que são naturais e normais, nos levando para uma crise emocional, espiritual, que pode causar graves consequências, inclusive nos levando a enfermidades hoje reconhecidas pela medicina, como enfermidades da alma, enfermidades do coração, sentimentos adoecidos, alma adoecida, e adoecida exatamente, queridos, por causa do medo, gerado pela falta de confiança e de dependência de Deus. Há pessoas que sofrem, e sofrem muito, exatamente porque não conseguem ver como Deus pode resolver aquela situação. A missionária Edmeia Williams, que já esteve aqui na igreja alguns anos atrás, ela disse que numa determinada viagem, parou num aeroporto muito ruim, num país aí fora, e de repente ela olha, na hora que o avião começou a fazer ali o táxi para poder decolar novamente, ela diz que olha para fora e ela vê ali as malas dela ficando naquele aeroporto. E ela dentro do avião, as malas deveriam estar dentro do avião também. E ela diz que ela faz uma oração para Deus e diz: Deus, eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa. Porque minhas malas estão ali, eu não posso ficar sem minhas malas. Às vezes a gente faz exatamente essa oração. Deus, agora o Senhor está num bico de sinuca que o Senhor não consegue sair. Mas a gente tem que lembrar que Ele consegue, queridos. Ele consegue. Não há nada que seja impossível a Ele. Não há nada que seja grande demais para Deus, para que Ele diga: eu não posso fazer isso. Ou não há nada pequeno demais para que Deus não se importe. Portanto, queridos, nós precisamos cuidar dessa questão do medo, para que a gente não adoeça, para que a nossa alma não seja ferida com esse veneno mortífero da incredulidade, da falta de confiança que gera medo, e o medo pode ir crescendo no nosso coração de tal forma que a nossa alma fica adoecida. Mas como é? Há um segundo aspecto nesse texto que eu gostaria de pensar com vocês. Como é que Jesus age? Nós vimos aqui como os discípulos agiram. Medo de uma coisa real, que era a tempestade, mas medo de alguma coisa que era imaginária, olharem para Jesus e ver Jesus como um fantasma. Como Jesus age diante das duas coisas? Porque Jesus, queridos, certamente, Ele se dispõe a nos ajudar para lidarmos com os nossos medos, com os nossos temores. Como Ele faz isso? Em primeiro lugar, Ele cuida da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A palavra de Jesus, no versículo 27, quando o medo atinge os discípulos de forma intensa, Ele vai dizer: calma, tenham bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Jesus aqui, Ele trata o emocional, Ele trata as questões, as convicções espirituais, sou eu, Jesus, e desafia para termos atitudes. Eu fico olhando Elias, o grande profeta, depois de vencer 850 falsos profetas,
naquela história lá do Monte Carmelo, ele ouve, ele recebe um recado da rainha que diz: amanhã a essas horas você vai estar morto. E o profeta treme, e ele foge. O medo tem uma capacidade imensa de mexer com a nossa estrutura emocional, e muitas vezes trabalha muito aproveitando a questão do cansaço, que era o caso de Elias. Aqueles discípulos estavam cansados. Aqueles discípulos tinham durante todo o dia atendido milhares de pessoas. Tinham carregado pão e servido pão para muita gente, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Depois foram pegar os pães que sobraram, os peixes que sobraram, e ajuntaram 12 cestos de pães, carregando aquilo de um lado para o outro, atendendo as pessoas. Eles estão cansados, e agora eles vão atravessar o mar. É madrugada, quase amanhecendo o dia, eles estão ali, cansados e esgotados, estão despreparados para enfrentar um tempo de tempestades. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar do nosso descanso, para que o nosso corpo esteja pronto quando o vento contrário nos atingir. A segunda coisa que Jesus faz aqui, queridos, é estender as suas mãos para nos socorrer. Versículo 30, quando Pedro vira para Jesus, diz: então me manda ir até o Senhor. E Jesus diz: então venha. E Pedro, que muitas vezes é criticado por causa disso, é o único que tem coragem de fazer isso. Mas ele coloca o pé do lado de fora. E agora? E ele coloca, e ele percebe que ele não afundou. E ele começa a caminhar em direção a Jesus, mas de repente, ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a observar o vento. E na hora que ele deixa de olhar para Jesus, e olha o vento, ele começa a afundar. E aí ele clama: Senhor, tem misericórdia, me salve. O texto diz: imediatamente, Jesus estendeu as mãos para sustentá-lo. A Pedro, que estava afundando naquele mar, apesar de ser um pescador, provavelmente nadava muito bem, mas o medo o tornou completamente incapaz de resistir àquela situação, e Jesus imediatamente estendeu as mãos para socorrê-lo. Diante dos nossos medos, diante das nossas lutas, queridos, nós podemos clamar ao Senhor Jesus, para que Ele estenda as suas mãos e nos abençoe. Em que área da sua vida você está precisando e você está clamando: Senhor Jesus, estenda as suas mãos e por favor me salve, me tire me resgate dessa circunstância tão complicada e tão difícil. Eu não consigo, eu vou afundar. Apesar de ter tudo, apesar de ter tanto, apesar de saber, apesar de compreender, mas se o Senhor não estender as mãos, eu vou afundar. E clame ao Senhor com sinceridade, com intensidade, para um socorro do Senhor sobre a sua vida. Eu duvido que Pedro nesse momento tenha levantado a mão: Senhor Jesus, posso falar uma coisa? Está vendo que eu estou afundando? Está vendo que eu estou afundando, Senhor, posso falar? Não, queridos. Certamente o grito de Pedro aqui é o grito desesperado de alguém que sabe não ter outra alternativa a não ser socorrido pelo Senhor. E às vezes o Senhor permite que a gente vá até o ponto de sabermos que não nos resta outra alternativa a não ser o socorro de Deus, para que então as suas mãos sejam estendidas a nós. Terceira ação de Jesus aqui com os discípulos. Jesus trabalha com os discípulos para que eles possam crer mais e melhor. Homem de pequena fé, por que vocês duvidam? Porque vocês não creem. Essa era uma grande luta de Jesus com os seus discípulos.
E várias vezes Jesus vira para os seus discípulos: até quando eu sofrerei por ver a incredulidade de vocês? Até quando eu não verei vocês fazendo o que vocês podem fazer? Porque não creem. Queridos, e aí eu reconheço que a minha fé é muito pequena. Muito pequena. Eu sei que crer, fé, não é uma coisa que a gente adquire ali na esquina. Não é uma coisa que vem assim de forma automática. E alguns poderiam até dizer: bem, se eu não creio é porque o Espírito Santo não está fazendo com que minha fé cresça. Não. É porque o nosso coração, querido, será alimentado com aquilo que gera fé e com aquilo que gera incredulidade. E aquilo que nós alimentarmos melhor, a incredulidade ou a fé, é o que vai se tornar mais forte. Porque às vezes a nossa incredulidade é aumentada, é gerada, é alimentada pelo nosso descuido espiritual. Eu estou tão frio na fé. É? Está lendo a Bíblia? Faz tempo que eu não leio a Bíblia. Vai à igreja? Lá de vez em quando eu apareço. Lê algum bom livro? Não. Medita diariamente, decora versículo bíblico? Não. Tudo é não. Na hora da tempestade, queridos, aí na hora da tempestade você quer nadar. E não dá tempo de ler a Bíblia, e não dá tempo de ir na igreja, e não dá tempo disso, não dá tempo daquilo, porque nós precisamos alimentar a nossa alma com aquilo que gera fé, nos tempos de tranquilidade ou não, mas nós precisamos alimentar a nossa alma com aquilo que gera saúde espiritual, porque senão a gente nunca vai crer, a gente nunca vai crescer na fé. E é exatamente nos momentos difíceis, queridos, que nós vamos nos tornando cada vez mais preparados pelo Senhor, mais revigorados na fé para crermos que de fato o Senhor faça todas as coisas. Ezequiel, lá no seu livro, capítulo 37, quando na visão lá dos ossos secos, a pergunta do anjo de Deus ali para Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses ossos secos podem reviver? Palavra do profeta: o Senhor sabe, o Senhor sabe. Nós de fato não sabemos, somos limitados, mas nós podemos dizer: o Senhor sabe. E nós precisamos, queridos, alimentar o nosso coração com aquilo que aumenta a nossa fé. Nós vamos passar por situações e circunstâncias difíceis, você vai, eu vou. Eu não estou jogando praga aqui para ninguém, não estou profetizando nada, mas é claro que em algum momento, eu e você vamos passar por um momento que nós não imaginávamos passar. E como nós estaremos nesse momento? Para enfrentar a morte de um querido nosso, para enfrentar uma enfermidade grave, para enfrentar uma dificuldade financeira que a gente jamais imaginava passar, uma frustração romântica, um casamento que não deu certo, um namoro que tinha boas expectativas e que também acabou, filhos que a gente tinha tanta esperança de alguma coisa e de repente tudo dá errado. Em algum momento nós vamos enfrentar a tempestade. E aí o nosso coração precisa estar pronto. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Lógico que esse cântico antigo é simplório, mas é por aí. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. É a base, é o fundamento. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, vai ser crente anêmico na fé.
uma fé fraquinha. Qualquer ventania derruba. E a gente não pode, ou pelo menos não deveríamos viver dessa forma. Quarto lugar, queridos, Jesus agiu efetivamente na fonte da crise. Na fonte da crise. Jesus, versículo 32, Jesus simplesmente subiu no barco e diz que o mar acalmou. O mar não acalmou enquanto Jesus estava no mar. O mar acalma na hora que Jesus sobe para o barco. Jesus vai na fonte do problema, na fonte do medo, na fonte da insegurança, a tempestade. Jesus, antes de mudar o coração dos discípulos, ele muda a própria natureza. Ele interfere na história. E aí a minha palavra, queridos, é: creia num Deus que age de forma sobrenatural. Creia, meus queridos, creia. Mas aqui a gente não está acostumado a ver milagre. Queridos, a gente está vendo milagre todo dia. Todo dia a gente está vendo milagres. Alguns irmãos aqui, eu mesmo, vocês viram um milagre que Deus fez. Quantos milagres diariamente a gente tem visto? Quantas coisas gigantes Deus tem feito? E a gente precisa crer que esse Deus que nós cremos é o mesmo de sempre. É o mesmo de sempre. Ele continua sendo capaz de ordenar para o vento acalmar e o vento acalmar. Ele continua sendo o mesmo Deus que na época que não tem chuva, a gente pode clamar e Ele manda chuva. Ele pode ser aquele, e é aquele que restaura o nosso coração. Ele é aquele que resolve os nossos problemas ou não. Mas Ele age, Ele pode, Ele pode. Nós não podemos olhar para um Deus que seja pequeno. O grande problema, queridos, não está em Deus, está em nós, porque os nossos olhos diminuem o tamanho da glória e do poder de Deus. Nós dependemos de um milagre após o outro? Não. Se nós crescemos na fé, nós não dependemos de milagres constantes e contínuos na nossa vida e na nossa história para permanecermos firmes. Mas como é bom sermos abençoados com milagres extraordinários da parte de Deus. Como é bom. E nós podemos pedir por eles. Nós podemos orar, queridos, para que Deus transforme o coração de alguém. Nós podemos orar para que Deus cure alguém. Nós podemos orar com confiança para que Deus faça coisas que nós não temos a menor ideia. Como disse a Edmeia, eu quero ver como que o senhor vai sair dessa. E a gente não tem a menor ideia do que Deus vai fazer. Mas nós podemos pedir para que Deus faça. Porque Ele é e sempre será o Todo-Poderoso. A última instrução de Jesus aqui, queridos, é que o maior desafio na hora da tempestade é não olharmos para a tempestade e olharmos para Jesus. Os discípulos estão atentos àquela situação. É um fantasma. E Jesus ele diz: não, não é um fantasma, sou eu. Sou eu. Olhem para mim com atenção, vejam. E aí depois lá no versículo 33, diz que os outros discípulos, referindo-se aqui àqueles que estavam no barco, junto com Pedro, os outros discípulos disseram, sem dúvida, Ele é o Filho de Deus. Não podemos desperdiçar as tempestades na nossa vida. As tempestades devem servir para que os nossos olhos percebam quem Deus é, quem Jesus é e o que Ele faz na nossa vida. Não podemos permitir, queridos, que a gente passe por tribulações e lutas, quaisquer que sejam a natureza delas,
e simplesmente, passou. Mais uma que eu venci. Não. Será que você só enxerga a tempestade? Será que você enxerga só você no espelho? Será que você só consegue enxergar aquilo que os seus olhos podem ver, interpretar, e não são capazes de olhar com os olhos do coração e da alma, e olhar e dizer: é o Senhor mesmo, é o Senhor, é o Senhor. Grande desafio, queridos, é que a gente não perca de vista a quem servimos, a quem adoramos e quem vem ao nosso encontro para nos socorrer. Quem vem nos socorrer, queridos, não é o nosso parente mais querido e mais confiável, ainda que ele possa vir. Quem vem nos socorrer não é o governo, seja que governo for, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. Quem vem nos socorrer não é a igreja. Quem vem nos socorrer não é algum amigo poderoso que tem solução para tudo. Não. Quem vem ao nosso encontro? Sou eu. É o grande eu sou. É aquele que é o Filho de Deus. Aquele que é tanto Cordeiro de Deus quanto leão da tribo de Judá. É aquele que se declara Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. É aquele que diz que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É o Filho de Deus, o Altíssimo, Senhor das nações, aquele que julgará céus e terra, a quem todo joelho se dobrará no último dia. É Ele que nós devemos ver, é Ele. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas tempestades, que nós queremos descobrir quem é o responsável pela tempestade, e não vamos ao encontro daquele que pode ser o nosso companheiro firme na tempestade. E eu quero terminar, queridos, com duas observações finais aqui. A primeira delas é que há pessoas observando o nosso proceder na hora difícil. Há pessoas nos observando na hora da tempestade. Que testemunho nós estamos dando para essas pessoas? Porque é muito fácil darmos um bom testemunho quando tudo está bem. Mas na hora que nós mesmos enfrentamos dificuldades, nem sempre, nós gostaríamos que as pessoas olhassem para nós, para que eles vissem Jesus em nós. Os outros discípulos estão observando Pedro ali e a sua conversa com Jesus. Os outros discípulos estão na expectativa do final dessa história. E quando chega ao final da história, eles dizem, de fato, é o Filho de Deus. Pessoal do louvor, por favor. A segunda observação, queridos, é sobre a questão da importância da oração. A importância da oração. Jesus despede as multidões de um lado do mar da Galileia, e o texto diz que ele ordenou os discípulos que pegassem o barco para atravessar o mar da Galileia, em direção ao outro lado. Enquanto isso, ele subiu no monte para orar. Os discípulos estão remando a noite toda. E aqui Jesus vai ao encontro deles entre 3 e 6 da manhã. E eles estão remando. Onde Jesus estava? No alto do monte, em oração. Sem cansaço, sem medo, sem tribulação, sem nada. Ele estava orando. Se Jesus não tivesse subido ao monte, estivesse no mar, será que aquela tempestade aconteceria? Pode ser que sim, porque Jesus já passara por outro momento, numa outra tempestade, em que ele estava no barco. Mas aqui é apenas conjectura. O que eu quero dizer é que enquanto Jesus está sossegado no alto do monte, contemplando ali o mar da Galileia, aquele lugar bonito, o pôr do sol naquele lugar,
Os discípulos estão com medo e sofrendo, cansados, esgotados, desesperados. Quem ora mais, chega primeiro. Quem ora mais, sofre menos. Quem ora mais, desgasta-se menos. Porque o coração, a alma, é alimentada pela presença, pela companhia de Deus conosco. Precisamos, queridos, e essa é uma lição que eu tenho aprendido a duras penas. Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para orar. Sabe por quê? É porque a gente não acha que é tão importante. Lutero, ele dizia, uma das frases mais conhecidas de Lutero, ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer. Quem conhece um pouco da história de Lutero, sabe que é uma vergonha a gente falar que a gente está ocupado. Ele diz que para dar conta, eu tenho que orar pelo menos 2 horas por dia. Porque se eu não orar 2 horas por dia, eu não dou conta. A gente faz exatamente o contrário. Eu tenho tanta coisa para fazer, que não dá tempo para orar nem 5 minutos. A gente só diz, Deus me abençoa no dia de hoje. No carro, pode orar dirigindo? Pode, claro que pode, eu não estou dizendo que não pode. Mas virou mania, gente, me desculpem. Virou mania dizendo, não, eu oro na hora que eu estou no carro. Cuidado com isso. Pode ser desculpa. Não estou dizendo que Deus não aceita, não estou dizendo que é errado, nada disso. Mas cuidado, cuidado. Às vezes você não está orando nada, você está ali ouvindo música, a música que não tem nada a ver com a sua caminhada com o Senhor. E você simplesmente diz, não, eu lembrei de Deus ali, isso não é oração. E a gente não é capaz de parar. 10 minutos, 20 minutos. Ah não, se eu parar vai me atrapalhar. Queridos, se você parar, Deus vai agilizar, Deus vai agir, Deus vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ore mais, para passar menos apuro, menos aperto. Porque as tempestades vêm, certamente. Nós vamos enfrentar, já enfrentamos, e vamos enfrentar outras tempestades mais. Mas nós precisamos estar firmados na fé, tendo o nosso coração alimentado e fortalecido pela fé em Cristo Jesus.